Glória a Deus. Romanos 12. Versículos 3 a 8. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um de vocês que não pense de si mesmo além do que convém. Pelo contrário, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Temos, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se a profecia, seja segundo a proporção da fé. Se é ministério, dediquemo-nos ao ministério. O que ensina, dedique-se ao ensino. O que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, com generosidade. O que preside, com zelo. Quem exerce misericórdia, com alegria. Seja abençoada a leitura da palavra, nosso Deus e nosso Pai. Mais uma vez, com reverência, com santo temor, nos aproximamos do texto sagrado. E temos lido o texto, Senhor, e nos dedicaremos agora na reflexão teológica a permitir que o texto sagrado leia o nosso coração, interprete a nossa vida, e que o Senhor aplique a Tua palavra a nós. Nos ajude, nós precisamos de Ti. Que o Teu Espírito Santo ilumine o nosso entendimento e nos ensine toda a verdade. Em Cristo Jesus nós oramos. Amém. Amém. Glória ao nome do Senhor. Podeis sentar. Na última mensagem dessa série Ame a Sua Igreja, com base no livro desse mesmo nome, 8 verdades preciosas a respeito do servir, do privilégio de servir, ou do privilégio de ser membro de uma igreja, da editora Pronobis. Nós vimos, com base aqui nos 2 primeiros versículos, Romanos 12, 1 e 2, que o portanto do versículo 1, ele nos remete a todo o argumento do apóstolo Paulo na carta aos Romanos, desde o início, no capítulo 1, até este último versículo aqui, 11:36. Os cristãos devem entregar-se inteiramente a Deus, por causa de sua graça salvadora. E Paulo dá destaque nessa graça salvadora de Deus pela fé, em Romanos 3:21, e vem falando e desenvolvendo o plano de salvação de Deus, até finalizar aqui no capítulo 11, no versículo 36. É uma linguagem veterotestamentária que nos faz lembrar que os crentes judeus ofereciam sacrifícios ao Senhor, como dizia na leitura do Salmo 66. Mas os crentes em Jesus Cristo, os cristãos, em vez de oferecer algo fora de si, eles devem oferecer seus próprios corpos a Deus, sua vida, sua alma, sua mente, suas emoções a Deus, como sacrifícios vivos, santos e aceitáveis. De acordo com o último versículo aqui do capítulo 11, versículo 36, que diz: porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas, a Ele seja a glória para sempre. Amém. Então, tudo é para Deus, toda a minha vida, tudo que eu sou, tudo que eu possuo, tudo existe, tudo é para a glória de Deus. Para que Ele receba a honra, a fama, para que Ele receba a glória eternamente.
Assim sendo, os versículos 1 e 2 de Romanos 12 sintetizam o que significa viver de um modo que agrada a Deus. Significa dedicação total a Deus. Esse tipo de sacrifício é um culto espiritual que envolve todo o ser da pessoa humana em sua integralidade. Somos exortados a viver à luz das misericórdias divinas, motivados pela providencial salvação de Deus em Cristo, o que envolve reconhecer o poder e a esperança que desfrutamos agora como seres redimidos. Quando refletimos sobre as muitas misericórdias de Deus em nosso coração, somos inspirados, somos motivados a entregar-lhe nossas vidas em adoração e serviço. É o que a gente pode aprender com esses 2 primeiros versículos de Romanos 12. Essa entrega deve ser por inteira, essa entrega deve ser por completo. E esse é o culto racional, o nosso culto racional, que também pode ser traduzido por adoração ou culto razoável. Glória a Deus. Nesses primeiros versículos 1 e 2, então, do capítulo 12, Paulo nos inspira ou nos motiva à adoração e ao serviço a Deus, com base nas suas muitas misericórdias dele para conosco. Deus tem sido tão misericordioso, que em razão disso, não há outra coisa a fazer senão me devotar a Ele totalmente, cada segundo da minha vida, por toda a minha existência. Então, terminando aqui essa revisão do que a gente viu na última vez, parte do que significa oferecer nosso corpo a Deus é explicado no versículo 2 de Romanos 12, onde encontramos 2 ordens. Não vivam conforme os padrões deste mundo e deixem que Deus os transforme. Ou seja, a nossa mentalidade deve ser diferente da mentalidade do mundo em alguma medida. Não podemos pensar igual todo mundo pensa. Não podemos pensar conforme o padrão de todo mundo. Todo mundo faz. Todo mundo age assim e se comporta desse jeito. Nós não podemos viver conforme os padrões de todo mundo. Nossa mente precisa ser renovada pelo Espírito Santo. E isso nos leva ao restante, a sequência do capítulo 12, versículos 3 a 8, nosso trecho desta manhã, que nós acabamos de ler. Assim como Paulo começa o capítulo 12 com um portanto, ele começa esse trecho aqui com um porquê, uma conjunção coordenativa que liga esse versículo 3 ao que foi dito anteriormente. Paulo estava exortando os cristãos daquela igreja em Roma, por tudo que Deus fez por eles, pelas suas muitas misericórdias, a se oferecerem a Deus como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, a glorificarem a Deus com tudo na sua vida. Paulo ainda não acabou a sua exortação àqueles crentes em Roma. Ele ainda tem algo a dizer-lhes. Então ele prossegue com a sua exortação. É interessante que o primeiro ensinamento, depois de exortar os cristãos romanos a terem uma mente renovada, no versículo 3 não pense de si mesmo além do que convém. Pelo contrário,
seja moderado, seja criterioso ao pensar a respeito de si mesmo. O pastor Tim Keller comenta sobre esse versículo dizendo que precisamos ter consciência de nossas qualidades e capacidades, pois ao fazer isso, nós saberemos como servir aos outros. Nós teremos de ser precisos em nosso conceito de nós mesmos. Não nos depreciarmos, nem nos exaltarmos. Não pense de si mesmo além do que convém, mas também não se deprecie. Não pense de si mesmo menos do que você deve pensar. Seja moderado. Nem se deprecie, nem se exalte. É isso que Paulo quer dizer com pense com moderação. No versículo 3. Mas ele continua, no versículo 3 ainda, a parte B, pense com moderação, segundo a medida de fé que Deus repartiu a cada um. E nós devemos entender essa parte final do versículo 3 à luz dos versículos seguintes que tratam dos dons espirituais. Essa medida de fé se refere às diferentes capacidades espirituais que Deus concedeu a cada um, a cada crente em Jesus Cristo. Nesse sentido, essa medida de fé, ela é equivalente à concessão de dons espirituais por parte de Deus. O Senhor, portanto, concedeu uma medida de graça e de fé para cada crente em Jesus Cristo, membro da igreja, do corpo de Cristo. Cada pessoa cristã, cada servo e serva de Jesus recebeu dons, ao menos um ou mais de um, conforme Pedro escreveu na sua carta, no capítulo 4, no versículo 10, quando disse, sirvam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu. Cada cristão recebe pelo menos um dom, no mínimo um dom, mas pode ter mais de um, pode intercalar na sua vida mais de um dom. Porém, não podemos pensar muito nem pouco de nós mesmos quando consideramos esses dons. Mas devemos ser mordomos fiéis e humildes diante de Deus no uso dos dons ou do dom que Ele nos concedeu. Então, versículos 3, 4 e 5. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um de vocês que não pense de si mesmo além do que convém. Pelo contrário, pense como? Pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Me dê a sua atenção, por favor. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, nos versículos 12, 13 e 14, nós vemos Paulo tratar a respeito dos dons, do devido uso, ou do uso devido dos dons espirituais. Então, no capítulo 12, Paulo apresenta uma lista de exemplos de dons espirituais. E depois, no capítulo 13, Paulo insere uma passagem muito linda sobre o amor, no meio do seu ensino sobre dons espirituais.
E em seguida, no capítulo 14, ele apresenta uma nova lista de exemplos de dons. O capítulo 13 é bastante usado em ministrações de casamentos, é lido às vezes, ou usado como texto base numa palavra aos casais e aos convidados dos casais. Mas o capítulo 13 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, ele não foi escrito originalmente para ser lido em casamentos, embora isso aconteça. Ele foi escrito para corrigir a visão sobre os dons espirituais, para orientar e instruir a igreja aos coríntios a respeito do uso correto dos dons espirituais. Dons espirituais devem servir a igreja e não promover pessoas. A finalidade dos dons é esta: servir ao corpo de Cristo. Por isso, eles devem ser praticados motivados pelo amor. Aqui em Romanos, no capítulo 12, versículos 4 e 5, Paulo começa usando a metáfora do corpo, assim como ele faz lá na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 12 também. E Paulo faz isso para falar sobre o funcionamento dos membros da igreja, que é o corpo de Cristo. Em seguida, depois de usar essa metáfora do corpo humano, nos versículos 4 e 5, Paulo fala sobre os dons espirituais nos versículos 6, 7 e 8. Em Coríntios, capítulo 12, Paulo apresenta essa mesma verdade dos versículos 3 a 8, que o Espírito Santo, ele insere, ele reveste, ele batiza o crente no corpo e lhe dá um dom, ou lhe confere dons para usar em benefício de todo o corpo de Cristo, de toda a igreja. Em Romanos 12, Paulo apresenta uma seção sobre um amor muito semelhante ao que ele faz em Coríntios, quando ele traz a lista de dons em capítulo 12 e em seguida no capítulo 13 ele fala sobre o amor. Paulo também faz isso no capítulo 12, ele acrescenta uma seção sobre o amor a partir do versículo 9, logo após falar de dons espirituais. Veja o que ele diz no versículo 9: o amor seja sem hipocrisia, odeiem o mal, apeguem-se ao bem. Interessante isso, que ele vai falar sobre o amor depois de ensinar a igreja em Roma sobre dons espirituais. Em ambas essas passagens, meus irmãos, o apóstolo Paulo usa a metáfora do corpo para a igreja local e discute o uso dos dons espirituais. O cristianismo é comunitário e nos chama à adoração e ao serviço em amor. Portanto, nós devemos usar os nossos dons espirituais em prol do corpo de Cristo, e nós devemos fazer isso em amor, inspirados, motivados, fundamentados no amor. Vamos ver versículos 6 a 8 agora, como o apóstolo nos motiva à adoração e ao serviço, com base nos dons espirituais. Versículo 6. Temos, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se é profecia, seja segundo a proporção da fé. Eu leio o dom e vocês leem a segunda parte, tá bom? O que vem
o que Paulo descreve sobre aquele dom. Então vamos fazer um teste. Se a profecia, pode melhorar. É isso aí. Vamos de novo. Se a profecia, se é ministério, o que ensina, o que exorta, o que contribui, o que preside, quem exerce misericórdia. Obrigado, vocês são maravilhosos. Obrigado por me ajudarem. Aqui em Romanos 12, Paulo menciona 7 dons espirituais distintos, dos versículos 6 a 8. Não tem o propósito de ser uma lista exaustiva, não é uma lista completa dos dons espirituais. Em outro lugar, em outra parte da Escritura, vemos uma lista de 9 dons. E às vezes, já vimos, inclusive, livros sendo escritos sobre os 9 dons espirituais. São mais de 9. Paulo deu algumas listas com exemplos, e ele não foi o único a dar ou a escrever sobre dons espirituais. Pedro também falou. A Bíblia traz outras listas de dons, ou de exemplos de dons. 1 Coríntios capítulo 12, de 7 a 10, versículos 28 a 30 de 1 Coríntios 12 também traz uma lista de dons. Efésios capítulo 4, versículo 11. 1 Pedro capítulo 4, versículo 10. Mas, se tem uma coisa que nós não podemos ignorar nesta lista de Romanos 12, é o chamado do apóstolo Paulo para praticarmos nossos dons com excelência e amor. Já mencionamos o versículo 9 para destacar que, ao citar o amor ali no início do trecho, Paulo, ou a Escritura, envolve tudo o que Paulo já disse e ainda irá dizer nesse capítulo, no mandamento do amor, registrado lá por João, capítulo 13, versículos 34 a 35, onde Jesus disse: eu lhes dou um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei, que vocês também amem uns aos outros. Então, nós devemos praticar os dons, nós devemos usar os dons espirituais, motivados por amor. Esses dons de Romanos 12, eles podem ser classificados em 2 categorias: dons de fala e dons de serviço, ou dons verbais e não verbais. Os dons de fala, eles incluem profecia, ensino, exortação e liderança, ainda que liderar envolva tanto ensino como serviço. Os dons de serviço incluem servir a igreja quando ela se reúne, e também os atos de misericórdia. Cada vez que a gente se reúne, com algumas exceções, quarta-feira de manhã nós não entregamos dízimos e ofertas, não recebemos. No culto das mulheres nós não recebemos ofertas, mas quase que de maneira geral, quando a gente se reúne para adorar e servir a Deus, nós temos oportunidade de contribuir. Então, esse dom de servir, ele é praticado na medida que a igreja se reúne. A gente também tem a oportunidade de praticar os atos de misericórdia. Por quê? Porque nós trazemos os donativos para as cestas básicas que compramos no mercado quando fazemos as nossas compras. Então, nós trazemos para socorrer quem precisa. Isso inclui o ato de misericórdia, a liberalidade ou a generosidade daquele que socorre, daquele que exerce misericórdia com outrem. O que não significa que aqueles que falam nunca servem,
nem que aquele que serve jamais fala. O que nós estamos destacando é que os ministérios de palavra e obra, eles funcionam dentro do corpo, através do exercício de dons distintos. Esses dons de palavras e de obras, quando praticados, eles fazem bem, eles edificam a igreja e eles glorificam a Deus. Eu queria rapidamente, então, já estou caminhando para o final, mas eu queria contar com a sua paciência para considerarmos algumas coisas sobre esses dons. Primeiro, os dons de fala, ou os dons verbais. O primeiro dom mencionado aí na lista de Paulo, qual é o dom? É o dom de dom de profecia. Versículo 6, temos, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, e aí o primeiro que ele menciona é o dom de profecia. Esse dom, ele também está disponível a todo o corpo. Existe o dom de profecia, o profeta a nível de liderança, a nível ministerial, mas existe o dom de profecia disponível a todo o corpo de Cristo, não apenas a liderança. E esse dom, ele deve ser praticado somente quando os profetas tiverem fé ou convicção de que o Espírito Santo está verdadeiramente lhes revelando algo, e eles nunca devem exceder a fé que Deus lhes deu, tentando impressionar outros. Porém, envolve sempre aplicar a palavra de Deus de maneira mais direcionada a situações específicas. Mas, se Deus não revelou, não invente. É por isso que ele diz, se a profecia seja segundo a proporção da fé. Primeiro, para você crer que é Deus mesmo que está revelando, não é coisa da sua cabeça. E segundo, para você nunca exceder a fé que Deus lhe deu. Bom, é sim, é Deus que me revelou isso e eu posso entregar. Mas às vezes a gente bota alguma coisa a mais para tentar impressionar. Então, não deve ser assim. A profecia deve ser segundo a proporção da fé do profeta, daquele que tem o dom. Ensino envolve tanto o ensino formal quanto o ensino informal. O ensino formal seria o ensino praticado na sala de aula, no CETEB, no Panorama, um curso com revista, com apostila, estruturado, elaborado, quando a gente tem a oportunidade de estudar, de se preparar, alunos, pessoas se inscrevem e vêm participar desse curso, CETEB ou Panorama. Então, isso seria o ensino formal, ou ensino informal. Aquelas oportunidades que a gente tem, sentados no banco do jardim aqui no estacionamento, no café da família, quando alguém ficou com uma dúvida durante o culto e nos faz uma pergunta lá do lado de fora, ou percebe que alguém teve dificuldade para encontrar o livro do profeta Obadias, um livro de um profeta menor, e está ajudando a pessoa do lado de fora a localizar os profetas menores. Ou uma mulher já formada, casada, com experiência, podendo instruir na palavra uma mais jovem. Aqui no banco da igreja ou do lado de fora seria um exemplo do ensino informal. Mas o ensino envolve então essas duas áreas, formal ou informal. Como é que deve ser o ensino?
como deve ser o ensino? Aquele que ensina, que se dedique. Se vai fazer, então faça com dedicação, né? Vou usar a minha experiência, o know-how que eu tenho, a expertise que eu tenho, de vida ou de conhecimento teológico, bíblico, para instruir formal ou informalmente. Exortação é o próximo dom de fala, o dom verbal. O que exorta, faça-o da mesma forma, com dedicação. E o propósito desse dom, alertar sobre perigos de flertar com o pecado. Às vezes pessoas estão caminhando diante de abismos, estão pisando em terreno movediço, em areia movediça. É preciso que chegue um irmão e diga: meu irmão, você está em perigo, você está andando em terreno perigoso, você está flertando com o pecado. Não flerte com o pecado, porque é perigoso fazer isso. Envolve confrontar alguém sobre a sua conduta inconveniente. Há irmãos que têm conduta inconveniente na igreja, e nós precisamos de alguém que tenha esse dom e que nos venha exortar contra a nossa conduta inconveniente. Envolve encorajar alguém a permanecer firme diante das lutas. Minha irmã, sei que a sua luta é grande. Meu irmão, sei que você tem enfrentado muitas lutas, mas fique firme, minha irmã, e bota o nome da pessoa. Fique firme, meu irmão, não desanime nas suas lutas. Esses são exemplos desse dom, de como sermos usados com esse dom de exortar, ou com esses dons. Dons de serviço. Qual o primeiro dom de serviço que ele usa? Aparece com outro nome aí para nós? Ministério. É o primeiro, vem primeiro o ministério. Se é ministério, vamos chegar na misericórdia. Se é ministério, a palavra ministério significa servir. Diaconia envolve ajuda prática para aqueles que necessitam. Exemplo, levar a ceia para alguém que está ausente por conta da sua muita idade avançada, ou por conta de doença. Por muitos anos, alguns irmãos nossos, Josine e uma equipe de irmãos, irmão Pedro e outros, algumas irmãs juntamente, as esposas deles, levaram a ceia para a irmã Maria, mãe da Emília, esposa do Jânio, muitos anos. Ela faleceu há pouco tempo, com quase 100 anos. E durante muitos anos, não podendo vir ao culto, nossos irmãos levaram a ceia para ela. Isso é serviço. Esse serviço humilde, ele reflete a vida, o exemplo do nosso Senhor. Contribuir é o próximo exemplo aqui de serviço. O que contribui, faça-o com generosidade. Aquele que contribui deve ser liberal, deve contribuir com liberalidade, que é o tipo de generosidade de Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de nós. Aquele que contribui, ele nunca deve fazê-lo a contragosto, nem fazê-lo alardeando o que faz. Socorre ou contribui abençoando a vida de alguém, ou contribui na igreja servindo, ou contribui socorrendo alguém com recursos financeiros,
Nunca deve fazê-lo a contragosto. Vou te ajudar, mas toma jeito, não me amole mais. Ou divulgando para Deus e o mundo o que faz. O que a mão direita faz, a esquerda não deve tomar conhecimento. Quando o assunto é contribuir para ajudar alguém, né? A gente deve ter discrição, mas a gente deve ser liberal, a gente deve ser generoso. O próximo dom de servir aí aparece como a palavra ou a ação, o verbo presidir. O que preside, faça com zelo, né? Esse é o dom de liderar. Liderar. Aquele que lidera deve fazê-lo com zelo, com diligência. Algumas dessas palavras são sinônimas. Zelo, diligência, dedicação, elas aparecem aí, né? Ele usa intercambiavelmente essas palavras, mas elas têm um mesmo propósito, elas têm um mesmo objetivo. Aquele que lidera, muitas pessoas não têm a quem prestar contas, né? Elas não são cobradas. Então, nunca lidere com preguiça, nunca lidere com relaxamento. Seja zeloso, seja cuidadoso quando você tiver oportunidade ou o dom, né? Esse chamado para presidir, para a liderança. Glória a Deus. E por último, na lista dos dons de serviço, o dom de misericórdia. Quem exerce misericórdia, faça com alegria. Os que ministram aos necessitados, aqueles mais pobres, mais frágeis, feridos, enlutados, eles devem estar sempre alegres quando demonstram graça, em vez de servir com má vontade. Tipo, vou lá mais uma vez, mas me deixe em paz. Essa é a última vez que eu te visito aqui. Deve fazê-lo com alegria. Normalmente socorrer cansa, né? Veja os voluntários lá no Rio Grande do Sul. O pessoal da Defesa Civil estão ficando com períodos semanais. Eles estão ficando uma semana e vai um outro grupo para substituir uma semana direto lá. Mais os voluntários, mais os cidadãos comuns, os empresários, as pessoas, jogadores de futebol, artistas, cantores, a sociedade que está se envolvendo para ajudar. Estão ficando extenuados. E aí começa a chover de novo, né? A aeronave não pode subir, e aí tem que aguardar, aquela expectativa e o medo e a desesperança. Tenta tomar conta do coração, tem que se motivar. O que eu quero chamar a atenção, meus irmãos, que devemos reparar na disposição de espírito que nós devemos ter ao colocar em prática tanto os dons de fala quanto os de serviço. Paulo menciona liberalidade, diligência e alegria. E essas devem ser as motivações por trás dessas ações descritas aí nesses dons. Porque Deus se importa com o nosso coração e com as nossas motivações, não apenas com as nossas ações externas. Deus se importa com o nosso coração, com que motivação nós estamos fazendo o que nós estamos fazendo. Estamos fazendo com alegria? Estamos fazendo com zelo? Estamos sendo diligentes no uso dos nossos dons? Então, concluindo,
Em meio a isso tudo que temos falado sobre nossa inspiração no serviço aos outros, com base nos dons espirituais, eu quero destacar o óbvio para nós, para toda a igreja, incluindo a mim nesta manhã. Pratique esses dons em amor, pelo bem do corpo de Cristo, que é a igreja. Vivencie e pratique, use esses dons espirituais dessa lista e das outras listas também, de 1 Coríntios, de Efésios, 1 Coríntios 12, de Coríntios 14, de Efésios. Pratiquemos esses dons espirituais em amor, pelo bem, para benefício do corpo de Cristo, que é a igreja. Você e eu precisamos fazer parte de uma igreja para sermos edificados pelos dons dos outros e também para que outros sejam edificados pelos nossos dons. Dons espirituais, meus irmãos e irmãs, dons espirituais não são dados para nosso bel prazer ou para nos engrandecermos, nem para construirmos nossa reputação sobre eles. Os dons espirituais são dados para servir a igreja, para servir ao corpo. A grande ideia por trás de tudo isso é a desafiadora, mas simples verdade de que dons não dizem respeito a nós. Eles existem por causa da igreja. Eles existem por causa do corpo de Cristo. Eles existem pensando nos outros. Amém? Vamos ficar de pé. Obrigado, Senhor, por Tua palavra esta manhã. E pela bênção de podermos aprender com ela. Nossa primeira fonte de instrução, a palavra. Temos hoje, Senhor, na comemoração desse dia, o Dia das Mães, também um exemplo que motiva a servir. Porque as mães aprendem a se anular pelos filhos. Aprendem instintivamente a negar a si mesmo, a se negar a certos privilégios, certas vantagens, a abrir mão pelos seus filhos. Então, obrigado por nos ensinar também hoje com os exemplos das mães. O que é existir, ou usar suas habilidades, suas capacidades, seus dons em favor dos outros. Mas certamente, como pecadores que somos, numa sociedade igualmente iníqua, pecaminosa, imperfeita, logo poderíamos achar alguém a apontar o dedo e dizer: mas as mães hoje já não são como as mães de antigamente, porque há mães capazes de
jogar os seus filhos na lixeira. Há mães capazes de vender o fruto do seu ventre. Então, Senhor, nos apegamos a Ti, o supremo exemplo, que disse que mesmo se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Ele é um melhor exemplo. Aí sim, o exemplo de alguém sem pecado, sem defeito, sem imperfeição, de alguém pleno, perfeito, verdadeiro, real. Alguém capaz de se sacrificar em benefício dos outros, em prol dos outros, que foi a ponto de dar a sua vida por nós. Obrigado, Senhor, por Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, que possamos nos espelhar sempre no exemplo dele, sempre, sempre. Obrigado. Em Jesus Cristo nós oramos, agradecidos. Eis-nos aqui, Senhor, eis-nos aqui. Que nesta manhã sejamos todos inspirados por Ti, motivados, Senhor, pelo ensino das Escrituras, motivados, Pai, para servir, para se doar, para se dedicar em prol dos outros, para a glória do Teu nome. Amém e amém. Glória a Deus.